Salve nação, bem-vindo a mais um vídeo no canal e mais um vexame no Maracanã, mais um título perdido com esse treinador pardal, que até agora não foi capaz de treinar o time de forma eficiente, já que até agora não é possível enxergar um padrão de jogo, o que deu na cabeça desse português de colocar o Thiago Maia como terceiro zagueiro do lado esquerdo, ou seja, ficando então o Fabrício Bruno, Davi Luiz e Thiago Maia, e pegando os laterais colocando-os de ponta. Isso foi inventado por ele. E por que ele fez isso? Se o lateral já faz essa contenção para ajudar a defesa, era só pegar o Thiago Maia e colocá-lo no meio, pois ali já tinha o Vidal e o Everton Ribeiro. Flamengo é um time com muita deficiência, muito mal treinado, sem padrão tático, e não consegue produzir uma jogada, a não ser quando ocorreram os vacilos do Del Valle. Quando o Vitor Pereira vai entender que os laterais não são pontas, eles avançam para se tornar pontas e fazer jogadas na área do adversário, os laterais não são dribladores, se ele quer fazer isso, então coloque o Cebolinha ou o Marinho. Esse treinador quer inventar um time que joga para frente sem ao menos colocar os jogadores corretos em suas posições respectivas, e por conta disso o Flamengo fica desfigurado, e não joga nada. No treino pode até dar certo, mas na hora do jogo é outra coisa, afinal, treino é treino, e jogo é jogo. É um time que não jogou nada, e que fez um gol de sorte no final do jogo, e simplesmente isso, somente isso. Flamengo não jogou para ganhar o jogo. Que time é esse, que não toca, não faz uma triangulação de jogada? Cadê aquele time entrosado? Desse jeito o Flamengo vai perder tempo, como perdeu no início da temporada de 2022. Mais uma vez a diretoria consegue ser amadora, não planejou, e por conta disso já perdemos 3 títulos de forma vergonhosa. Ou a diretoria toma vergonha na cara e demite esse treinador pardal ou o Flamengo irá amargar mais vexames como esse. Enfim, vamos falar do vídeo, que foi separado os melhores momentos desse jogo vergonhoso. A bancada e o ESPN vão falar da atuação do Flamengo contra o Del Valle e tem também a coletiva com o professor Pardal. Só não esquecem de se inscrever e curtir caso gostem do vídeo. Bem, o que o Flamengo tá todo errado, a gente não descobriu hoje. A gente descobriu ao longo desses 2 meses de início de temporada no futebol brasileiro. Que o planejamento foi equivocado, que a troca de técnico também, que as coisas não foram bem conduzidas, que outras coisas poderiam ter sido feitas, como a manutenção do Rodinei, como alguma força para repor a posição do João Gomes com um jogador com características mais semelhantes às dele. Bem, fato é que no jogo de hoje, o Flamengo conseguiu se impor, teve muitas oportunidades no primeiro tempo, poderia ter feito um resultado que lhe desse mais tranquilidade no segundo, e aí no segundo, naturalmente, o time cansou, conseguiu um gol quando nem a torcida acreditava mais, levou para a prorrogação, para os pênaltis, mas não conseguiu a vitória, mostrando a dificuldade imensa que esse time tem. Mas não foi hoje. Hoje até foi melhor do que eu imaginava que poderia ser. Ele mereceu vencer o jogo, mas pelo conjunto da obra não mereceu o título da Recopa. São 3 títulos disputados em 2 meses de calendário e 3 títulos perdidos. Isso pesa muito para um clube da ambição do Flamengo, que trocou de técnico justamente porque queria conquistar esses títulos e sai de mãos abanando dessa primeira parte da temporada 23. Pois é, é um Flamengo que piorou com o Vitor Pereira, piorou nesse começo da temporada, se a gente fizer uma comparação no final do ano passado com o Dorival Júnior. Agora a gente já consegue falar isso com muita clareza. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, Marcela? Tudo Boa bem? Noite a você, ao Eugênio, ao André, ao Jean, aos fãs do esporte. Boa noite. Como disse o Eugênio, no primeiro tempo o Flamengo criou chances para fazer mais gols, mas eu não posso dizer que atuou bem. Muito jogo pelos lados, com pouca aproximação, pouca triangulação, pouca capacidade de aceleração e principalmente em todo jogo dando muito espaço para o contra-ataque, porque às vezes um time pode perder o campeonato porque o time inferior tecnicamente e melhor coletivamente, no caso o Del Valle hoje, consegue fazer um bom jogo. Eu não acho que o Del Valle fez um bom jogo, eu acho que o Del Valle fez um jogo defensivamente ok,
e quando tinha a bola, um jogo muito abaixo do que ele pode produzir, porque o Flamengo deu enormes avenidas no contra-ataque. E aí fica aquela coisa, toda vez que algum jogador do Flamengo pega a bola, a gente espera que o talento ache o gol, que o talento crie a jogada de gol, que o talento individual resolva. E diante desse cenário, nesse momento, eu sei que o time não poderia estar pronto, mas eu acho que tinha que jogar no futebol bem melhor. Eu fico pensando como vai ser o futuro desse Flamengo na temporada, porque me parece muito claro que há 3 caminhos. Um é a diretoria se cansar e decidir mudar o treinador. Certo. Rapidamente. O segundo caminho é o treinador insistir na ideia de jogo, de muita posse de bola, até que esse jogo se torne produtivo, que a gente não sabe se vai acontecer, o que vai levar muito tempo. O terceiro caminho é o treinador mudar a ideia de jogo, mexer com um dos 3 jogadores mais ofensivos. Estou falando de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. O Arrascaeta não está bem. O Pedro, para mim, nessa temporada faz uma boa temporada. E o Gabigol eu não tiraria, para tentar reforçar o meio campo, ter um time que recupera a bola com mais facilidade, que dê mais segurança defensiva e que possa fazer, mesmo sem grandes atuações, que o time não tome gols, para que o talento resolva, digamos que de um jeito mais humilde, moderado do que o Flamengo pode produzir e ganhe jogos importantes. Eu não sei qual caminho vai ser tomado, eu estou curioso. Missão tirar a Arrascaeta, eu também não sei se pode ser esse caminho, complicadíssimo. não. É muito complicado. Jean Oddi, boa noite. E é mais uma decepção para a torcida que esperava um começo de ano bem diferente. Tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, companheiros. Pois eu acho que assim, a gente ontem discutia muito, né? Se o resultado bastaria para acalmar os ânimos no Flamengo, para acalmar a ira em relação àquilo que tem acontecido no começo da temporada. E acho que ficou muito claro, depois do gol marcado, né, a mudança imediata de postura do torcedor, que sim, o resultado seria o suficiente para que a gente tivesse uma situação de muito maior tranquilidade do que certamente teremos a partir de agora. A questão é que o resultado não veio, né? E acho que não veio por muitas deficiências do Flamengo. Eu não consegui nem ver esse jogo tão bom no primeiro tempo que muita gente viu. As bolas na trave, isso. Eu acho que assim, o volume que o Flamengo teve se deu muito por conta da postura do Del Valle. Sim. As chances, você teve de fato 2 bolas na trave em 2, 3 minutos ali de jogo e depois uma grande chance com o Varela no final. Agora, foi um primeiro tempo em que a gente pode dizer que o Arrascaeta estava mal, que o Gabigol estava mal, que o Pedro estava mal, e aí não estou dizendo que eles estão mal tecnicamente, mas eles praticamente não participaram do jogo. Né? Quem teve bem do tal quarteto foi o Everton Ribeiro. No primeiro tempo, para mim, ele foi o cara que conseguiu clarear as jogadas. O segundo, nem se fale, né? O time caiu demais de produção em relação ao primeiro tempo, que para mim já não tinha sido bom. A prorrogação também, o time produziu muito pouco. O que produz era aquela pressão, muito por conta da postura do Del Valle. Então, de novo, achei que foi um Flamengo muito abaixo daquilo que ele pode produzir. O que vai acontecer, aí acho que é uma outra história. Eu não estou com isso defendendo troca de treinador com menos de 2 meses no Flamengo. Mas a gente sabe como a banda toca por aqui, a gente sabe qual vai ser a pressão. Apenas a se destacar, para passar para o André, que as críticas da torcida, no momento em que ela demonstrou a irritação, e até então ela estava apoiando intensamente, mas as críticas da torcida, no momento que ela mostrou irritação, foram para o time, destinada aos jogadores e não ao VP. Não estou dizendo que está tudo bem com o VP. Sim. Claro que a torcida não está satisfeita com o VP. Mas chama a atenção esse fato, porque tudo que a gente via ou imaginava era uma crítica voltada única e exclusivamente ao treinador, e não foi o que a gente viu, pelo menos isso naquele primeiro grito. E o Gabigol mostrou, não vou dizer inconformismo, mas mostrou que sentiu aquela crítica na entrevista que deu ao final do jogo. Pois é, crítica, a torcida chamou sem vergonha, e logo depois ele conseguiu dar o passe para o gol do Arrascaeta, que levou o jogo para a prorrogação. André Kfouri, a gente falava sobre o peso dessa imagem aí no Maracanã, da torcida. Bom, aí a torcida já tinha ido embora, mas um pouco antes disso, vendo os jogadores do Del Valle comemorando. Queria que você falasse sobre isso, se realmente é algo que você acha que ainda vai continuar pesando demais para o fico ou não do Vitor Pereira, porque assim como nós estamos comentando aqui, os torcedores também, a diretoria deve estar imaginando e conversando sobre isso nesse momento. Boa noite, Marcela, meus caros, uma ótima noite a quem nos acompanha, bom dia também para quem é de bom dia, como disse o Eugênio. Essa imagem aí, ela tem um significado diferente
das outras imagens que o torcedor do Flamengo acompanhou logo após as disputas de título das quais o Flamengo participou nesse início de calendário. Quando o Palmeiras levantou a Supercopa do Brasil, foi em outro estado, havia bastante torcedores do Flamengo ali, mas foi um jogo fora do Rio de Janeiro, um estádio neutro. Quando o Flamengo não chegou à final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, obviamente, em outro país ainda mais distante, a frustração ela é de uma outra ordem. Um time levantando a Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã, depois de um jogo em que o estádio recebeu um ótimo público, como era de se esperar e não poderia ser diferente, tem, além do fato de ser uma cena que a gente não imaginava que acontecesse, o terceiro troféu perdido em pouco mais de 2 meses. O calendário já se sabia, ele era assim. Acho que quando a gente fez essa conta, o Flamengo vai disputar 3 troféus logo no começo, com uma comissão técnica nova, pouca gente imaginava que o Flamengo ia ficar com nenhum desses troféus. Né? Era improvável. Né? Assim, improvável demais, né? Assim como era improvável ganhar os 3, porque havia um Mundial, né? E o time sul-americano é sempre o cachorro pequeno nessa corrida, ficar sem nenhum também era uma coisa que pouca gente imaginava. Foi o que aconteceu por causa das deficiências do Flamengo, por causa dos erros de preparação, por causa da troca de comissão técnica com pouco tempo para que a nova e atual pudesse trabalhar. Eu não estou discutindo aqui se o Flamengo deveria ou não ter trocado de comissão técnica. Estou dizendo que o trabalho deveria ter começado antes. A comissão técnica e os jogadores, pelo menos os jogadores principais, os titulares, deveriam ter começado a trabalhar antes, já que o início de calendário ele era tão exigente e poderia, em termos de repercussão, ser tão pesado como está agora. Com essa imagem que a gente acabou de ver, o Independiente Del Valle comemorando um troféu no Maracanã. A gente fala do Flamengo e tem que falar mesmo, é o assunto, nós estamos no Brasil, mas não dá para deixar de falar no time que ganhou a Recopa Sul-Americana e que ganhou 2 Copas Sul-Americanas, foi uma final de Libertadores nos últimos 7 anos e tem um projeto de futebol que está sendo executado aqui aos nossos olhos, perto de nós, e que merece o nosso aplauso. O Independiente Del Valle não é uma equipe qualquer, embora hoje, futebolisticamente, tenha me decepcionado, porque poderia ter jogado mais. Talvez até tivesse perdido o jogo e o título, exato, mas poderia ter jogado mais. Fez um pouco de antijogo, porque eu acho que Cera é antijogo, além da conta. Mas o Flamengo só tem a reclamar de si. Não só por esse troféu que não ganhou, como também pelos outros que ficaram pelo caminho nesse início de calendário. E não dá para saber, dentro das possibilidades que o Vitor Birner, não o Vitor Pereira, acaba de nos passar, qual será, evidentemente não temos como saber o que a diretoria vai fazer. Agora, as diretorias de futebol no Brasil, que terceirizam a tomada de decisão para a chamada pressão interna e externa, aguardam momentos como esse para lavar as mãos e dizer, não deu. Sustentar a verdade. Não deu mais. André, poucas vezes, né, uma eventual demissão tem que ser imediatamente ligada aos dirigentes que tomaram essa decisão. Se eles resolverem demiti-lo. Eu não entenderia uma demissão agora, porque a diretoria tem que compartilhar a responsabilidade em relação a tudo o que aconteceu. Mas eu não tenho a menor confiança. Eu sei. Que não vai acontecer. Eu entendo que você está dizendo. De que não vão demitir. Eu só acho que assim, ao contrário de outros casos que a gente até dizia isso e falar, mas se o cara demitir, se os dirigentes demitirem o técnico, eles são responsáveis também. Quantas vezes a gente já não falou isso na história do futebol e o técnico foi demitido? Sim. É verdade. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que poucas vezes os dirigentes, ao demitirem um treinador, terão colocado um carimbo de incompetentes na testa tão claramente quanto os dirigentes do Flamengo se fizerem isso. Porque aí nós estamos falando de uma demissão que aconteceu há pouco mais de 2 meses, de um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E reforço, eu entendo a decisão de troca de treinador, não vou mudar de opinião porque o Vitor Pereira começou muito mal, eu entendi essa opção. Agora, se eles fizerem a opção de demitir o Vitor Pereira, assim, é o caso de pelo menos o Marcos Braz
pedir para ir junto. Falar, estamos saindo. Eu, pela minha incompetência, e o Vitor Pereira, porque também foi incompetente. Mas assim, em geral, no futebol, os dirigentes nunca assumem responsabilidade. Eles sempre terceirizam a responsabilidade para os treinadores. E são inúmeros os casos. Ele não foi bem, a gente tira, coloca outro. A gente achou que ia dar certo e vai adiante, segue. A vida normalmente é assim no futebol brasileiro. Agora, o que eu acho também, por outro lado, é que o Flamengo corre o risco de repetir o ano passado. O ano passado, o Paulo Souza não estava dando certo. E ficou muito nítido isso na reta final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo foi colocado na roda pelo Fluminense, que não era ainda, na época, dirigido pelo Diniz, era o Abel Braga o técnico. O Fluminense venceu o Campeonato Carioca contra o Flamengo do Paulo Souza, colocando o Flamengo na roda, e estava muito nítido que a coisa não estava funcionando. O Flamengo segurou, até que chegou o ponto que ficou insustentável. Só que isso comprometeu o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Quando chega o Dorival, até ele conseguir acertar o time, a distância lá pra frente ficou maior, ele priorizou outras competições. Então, eu acho que E no final ainda deu certo. E deu certo, Eugênio. Se a gente for pensar assim, ainda deu muito certo. Mas porque o Dorival conseguiu fazer rapidamente uma modificação do time. O Paulo Souza chega para fazer uma revolução. O Vitor Pereira deveria mexer com coisas que ele mesmo criticou ano passado, dizendo sobre os lados do campo, sobre os espaços. E ele tá cheio de dedos para mexer com os jogadores, para mexer com o time. Na verdade, ele escala basicamente o mesmo time, sem o Rodinei e sem o João Gomes, obviamente, com o Gerson antes, depois com o Vidal, porque o Gerson não vinha jogando bem desde quando chegou e faz muito pouco tempo, não dá para exigir. Com um desenho de jogo muitas vezes similar. Hoje não foi, mas muitas vezes similar ao desenho de, por exemplo, na semifinal do Mundial foi o desenho similar ao que usava o Dorival. Esse é o problema, o Vitor, não é só dele. É de quem passa pelo Flamengo em geral. Então, mas a grande questão aqui para mim é a seguinte. Ele vai fazer o que ele acredita ser melhor, porque ele não pode ter dito ano passado, quando era técnico do Corinthians, que o Flamengo dava muito espaço pelos lados, fazer um jogo pelos lados na final da Copa do Brasil e tornar o jogo com uma equipe bem pior que a dele, muito desconfortável para o Flamengo, chegar no Flamengo e repetir muitas vezes, e principalmente na semifinal do Mundial, porque o time não se aprontou antes de outro jeito, o desenho que levou o time à final. Eu não sei ele não acredita nisso. Eu sei que ele não fez. Então, eu não sei se ele vai ter tempo para fazer mais alguma coisa. Mas é bom lembrar, porque eu acho que assim, a gente discute muito isso, discutimos muito isso ontem, e eu vou muito nessa linha também de que eu acho que é muito difícil resolver esse problema que o Vitor Pereira pretende resolver no Flamengo, você tendo os três, você tendo Arrascaeta, Gabigol e Pedro, então ele precisa realmente encontrar soluções, que não são soluções fáceis, sobretudo se de repente passar pela alternância desses jogadores lá na frente. Agora, hoje não teve nada a ver com isso. O Del Valle não ofereceu nenhum perigo ao Flamengo. O Del Valle não criou absolutamente nada. Então a gente discute muito a falta de capacidade de recomposição dos atacantes do Flamengo. É verdade, esse é um problema e deve vir a ser um problema, ou pode vir a ser um problema contra equipes que ataquem o Flamengo ou que tenham capacidade ofensiva maior. Hoje não passou por isso. Hoje o Del Valle não criou nada, o Santos praticamente não precisou trabalhar, precisaria ter trabalhado na disputa de pênaltis ainda, e mesmo assim eu acho que foi um Flamengo muito aquém. Quando eu digo que o primeiro tempo foi bem abaixo do que eu acho que o Flamengo pode produzir, é porque eu acho que assim, e eu não estou falando de novo, não é por falha desses jogadores do ponto de vista técnico, mas se você tem um jogo do Flamengo em que nem o Gabigol, nem o Arrascaeta e nem o Pedro se destacam, não dá para dizer que o Flamengo jogou bem. Porque esses caras, eles têm que participar. Eles têm que aparecer no jogo. E o único que apareceu do meio para frente, no bom primeiro tempo, foi o Everton Ribeiro. 26 chutes a gol do Flamengo, 5 chutes a gol apenas do Del Valle. Quando a gente pensa diretoria, a gente pensa jogadores e a gente pensa Vitor Pereira, quem que você acha que é mais culpado nessa história? Nesse começo de temporada? Eu acho que com um trabalho que não tem 2 meses, é de cima para baixo que você tem que pensar. É óbvio. Também acho. Mas, não tem outra análise a ser feita. Mas essa é uma diretoria extremamente volúvel. Até a própria dificuldade, né? De cortando um pouquinho. E as questões políticas no Flamengo são sempre quentes também. E eu acho que até o fato, mesmo sendo jogadores, alguns históricos, jogadores vencedores, o Gabigol, para mim, é o segundo maior jogador para os resultados na história do clube,
o fato de um treinador chegar e ter dificuldade de mexer nos jogadores também tem um pouco a ver com a gestão. Claro. Porque a gestão não consegue fazer isso. A gestão chamou o Paulo Souza para ele fazer. E deu suporte até um determinado momento. Porque ele exagerou, ele também cometeu equívocos e exageros e tal. Para mim, a questão que está diante do Vitor Pereira é mais grave ainda. Porque eu não sei se ele não pode escalar o time com a mesma estrutura do time do Dorival, apenas porque ele o criticava quando era treinador do Corinthians. Quando ele era técnico de um rival, disputou alguns jogos, vários jogos com o Flamengo, disputou título com o Flamengo, classificação em Copas com o Flamengo, ele tinha a obrigação estratégica de entender, olha, por onde nós vamos? Qual é a nossa chance aqui com o time tecnicamente inferior? Como nós podemos competir? O fato dele ter dito, olha, o Flamengo tem problemas pelos lados para jogar e para marcar e tal, é apenas o resultado dessa observação que ele fez. Sim. Ele pode fazer exatamente as mesmas escolhas que o Dorival fez, mas com ideias próprias no sentido de minimizar os problemas que ele enxergava como técnico. Tem gente falando? Tem gente falando. Ótimo. Vitor Pereira está falando e a gente vai ao vivo com ele. O estádio que nos apoiou do princípio ao fim. Vi uma equipa a jogar com um caráter muito grande, uma equipa unida, uma equipa a tentar do primeiro ao último minuto a tentar ganhar esta Recopa, uma equipa agressiva, pressionante, que não permitiu ao Del Valle uma única chance que me passe pela cabeça, porque eu não vi qualquer oportunidade do Del Valle neste jogo. Nós, por outro lado, criamos várias chances para ganharmos o jogo e para ganharmos esta Recopa. Mas o futebol é assim, muitas vezes não traduz o jogo que se faz, não traduz as oportunidades que se tem, depois não é traduzida no resultado final. Boa noite. Acho que para nós hoje era muito importante ter vencido, né? A gente deixou tudo dentro de campo, acreditamos até o final. Como o professor falou, infelizmente hoje não foi nosso dia, não fomos felizes nas finalizações e no... Parou de pegar aí? Não? E não... Tá pegando? E não fomos felizes ali nas finalizações, nos últimos detalhes. E agora temos um clássico pela frente, um clássico que é muito importante historicamente, e para nós agora seguir em frente, levantar a cabeça, continuar trabalhando. Acredito que hoje nos mostrou um caminho a ser seguido. A nossa atitude foi totalmente diferente do que a gente vinha tendo. Todo mundo ajudando, todo mundo propôs. O que o Mister propôs para a gente cumpriu. E acredito que tem que ser assim. Daqui para frente, todo mundo cada vez mais unido, acreditando no trabalho. E temos agora, como eu falei, o clássico, temos as finais do Carioca e vamos deixar a vida como deixamos hoje e vamos fazer de tudo para ganhar, porque nosso time tem esse DNA vencedor, não gostamos de perder, estamos frustrados, estamos querendo mais e a gente tem que mostrar a partir de domingo, já virar a chave, levantar a cabeça, botar a cara, porque aqui ninguém se esconde e vamos fazer de tudo aí para vencer e continuar dando alegria para o nosso torcedor. Flávio Vinick, do SBT, primeiro para o Vitor. Eram 3 chances de títulos nesse início do ano que o Flamengo acabou não conseguindo conquistar nenhum. A torcida sai muito revoltada e, claro, nesse momento de irritação, ela quer mudanças, o clima fica pesado. Como é que você vê o ambiente para seguir comandando o Flamengo? Passa pela sua cabeça uma mudança também, uma mudança de comando? Você ainda acredita nesse trabalho que está iniciando e você teme pelo ambiente que vai ficar depois de perder mais um título, um ambiente junto com a torcida, a pressão que vai ser depois? Para o Everton Ribeiro, eu queria saber se foi crucial nesses 3 insucessos
o fato de vocês estarem num início de trabalho, ainda se adaptando a uma nova metodologia de trabalho de uma nova comissão técnica. É assim, naturalmente, nós não desejaríamos ter começado desta forma, não é? Desejaríamos ter começado com títulos, mas ao mesmo tempo é um trabalho que está muito no início. Os 2 últimos jogos, com todo o elenco praticamente a jogar, não é? O último jogo com o Botafogo e o jogo de hoje, deram sinais claros de um grupo que está unido, que quer jogar um futebol agressivo, que quer jogar um futebol de qualidade, que tem orientações, que está alinhado, um grupo que está alinhado. Este grupo está alinhado e estão todos alinhados. Basta olhar para os 2 últimos jogos e relembrar que este é um trabalho que nem 2 meses tem, que está no início. Não é como começa, é como acaba, e eu sinceramente acredito que esta equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos, vai jogar um futebol consistente, futebol de qualidade, agressivo, com este espírito de grupo e alinhados também com o sentimento da torcida, naturalmente compreendendo que todos nós hoje é um dia triste, estamos tristes, estamos frustrados com o resultado, portanto, entende-se a frustração. Não, é lógico que quando começa um trabalho, as coisas nem sempre saem como a gente deseja, né? Foram três chances de títulos que a gente acabou deixando passar. Não começamos bem, mas acredito que, como o Mister falou, encontramos um caminho e só a gente pode reverter isso, como a gente sempre fez, nunca deixamos de trabalhar e agora a gente vai trabalhar em dobro. Temos que dar todo o suporte pro Vitor, ele também está se ambientando, tem muita experiência com time grande, é vencedor e está mostrando que está procurando a melhor equipe, quem está melhor vai jogar, ele tem todo o direito e tem o dever também, porque ele é o nosso comandante, de achar quem está melhor para estar em campo. E isso a gente vai dar todo o suporte para ele. Como eu falei, só nós ali dentro do vestiário que temos para mudar essa situação. Cabeça tranquila, sabemos que não começou do jeito que a gente queria, temos que melhorar e vamos procurar trabalhar para a gente dar a volta por cima e voltar a ganhar títulos. Temos um ano muito promissor pela frente e agora a gente vai buscar isso de todas as maneiras. Boa noite, aqui atrás, Aline Nastari, TNT Esportes. Aqui atrás. Vitor, pelo que você falou agora há pouco sobre o início de um trabalho, acho que se existe uma crítica muito grande nesse momento, é justamente a crítica de uma mudança de comando técnico quando se tinha 3 títulos para disputar logo no início da temporada. Avaliando por isso, quando você chegou, você já imaginava que você precisaria desse tempo, por exemplo, para começar, para as coisas darem certo, para o time entender o seu estilo de jogo, assim, no fim? Precisaria de um tempo muito maior do que, de fato, você sabia que você teria? E até que ponto você acredita que esses resultados até aqui pode complicar justamente essa continuidade de trabalho? Assim, seria muito mais fácil e muito mais cómodo para mim não assumir a equipa nestas condições. Não é? Assumir a equipa sabendo nós praticamente no tempo que aqui estamos já jogamos 12 ou 13 jogos, quer dizer que é uma pré-época que se vai quase como mudar o pneu do carro em andamento, não é? Nós estamos a tentar criar determinado tipo de jogo, um jogo que neste momento eu já vejo que começa a ser visualizado, começo a vê-lo, começo a ver muita coisa nesse jogo, no tipo de jogo.
Um jogo agressivo. Hoje, se tivéssemos feito metade, se tivéssemos concretizado metade das oportunidades que criamos, provavelmente aqui o discurso seria completamente, seria muito diferente. Agora, eu sabia que de facto que não teria esse tempo e com muitos títulos para disputar. Agora, se eu visse uma equipa que dentro do campo não lutasse, não trabalhasse, não pressionasse, não corresse, e se eu sentisse que não havia união, que não havia alinhamento entre as ideias que tenho e os próprios jogadores, isso eu seria o primeiro a dizer-lhe que provavelmente não estaríamos no caminho certo, mas eu sinto exatamente o contrário. Eu sinto que para nós esta época começou praticamente no último jogo com o Botafogo e hoje demos sequência. Pena foi o resultado não traduzir essa sequência. Boa noite, Vitor. Boa noite, Everton. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Vitor, você citou a frase "não é como começa, é como termina". Essa frase foi utilizada pelo Davi Luiz na temporada passada, quando o time era comandado pelo português Paulo Souza. Na ocasião, de fato, terminou com o título, mas houve uma mudança no comando técnico do Paulo Souza pelo Dorival. Se não é a mudança do técnico, qual é a mudança que o Flamengo precisa nessa temporada? E para você, Everton, qual mensagem você deixa para o torcedor que sempre compra a ideia do Flamengo, hoje recorde do público em jogos de clubes aqui no Maracanã, desse torcedor que está esperando títulos no fim da temporada? Qual a mensagem que você deixa para esse torcedor? Nós estamos a trabalhar de uma forma consistente. A equipa hoje teve muitos momentos dessa consistência e é por esse caminho que vamos continuar a seguir. Por esse caminho, temos já no próximo jogo, ainda há muitos títulos para disputar nesta temporada, uma temporada muito longa. Eu sinto a equipa a dar resposta e é nesse caminho que vamos continuar. Eu acho que a nação realmente merece uma resposta e acho que hoje o jogo começamos a dar essa resposta. Não foi o resultado que queríamos, mas lutamos até o final, fizemos um jogo que merecíamos a vitória, não fomos capazes, mas que eles acreditem em nós, como sempre acreditaram, sempre nos ajudando, que nós vamos trabalhar ainda mais, deixar a nossa vida em campo, porque quem joga aqui sabe que a gente precisa vencer. A gente não está aqui a passeio, não estamos aqui pelo que já ganhamos, estamos aqui porque queremos mais, porque queremos voltar a ser campeões. E a gente vai buscar isso trabalhando, botando a cara como sempre fizemos, não se escondendo. Sei que não é um momento agora de comemoração, de alegria, mas a gente vai voltar a vencer, vai voltar a dar a alegria que a nação precisa e merece. Trabalhando, sempre unidos e vamos atrás dos nossos objetivos para no final do ano a gente estar comemorando novamente. Última pergunta. Tá aí, então, toda a frustração do Vitor Pereira, do Everton Ribeiro. A gente vai...